Bom, vamos para a questão 105. O que ela vai dizer aqui para a gente? Ó, questão de física. Ela vai dizer, comparando as duas situações, como ficam a força média exercida sobre o carro e a energia mecânica dissipada? Em um autódromo, os carros podem derrapar em uma curva e bater na parede de proteção. Para diminuir o impacto da batida, pode-se colocar na parede uma barreira de pneus. Isso faz com que a colisão seja mais demorada e o carro retorne, olha só, retorne com velocidade reduzida. Então ele bate e volta. Então ele voltou com alguma velocidade, né? Outra opção é colocar uma barreira de blocos de material que se deforma. Então esse material aqui ele deforma, né? Tornando-a tão demorada quanto a colisão com os pneus, mas não permite a volta do carro para a colisão, então ela absorve toda a energia. Então aqui a gente está falando de uma energia que vem, que é a energia ali que está vindo, né, do movimento, do impulso, né, e a colisão elástica que a gente vai ter. Bom, nessa colisão elástica, uma está absorvendo toda a energia, né, a outra não está absorvendo toda a energia, então ela volta um pouco mais, né. Quanto mais elástica for ali essa colisão, né, absorver muito mais, aí, bom, você vai pensar no sentido dos carros, né? Pensa que aqueles carros que eram mais rígidos, um Fucão velho, antigo, né? Quando ele batia, ele deformava pouco. Então, significa que ele passa grande parte da energia para o motorista ali, então os acidentes eram muito mais graves. Hoje, quando o carro bate a lataria, ele amassa completamente, mas quando ele amassa completamente, significa que ele está absorvendo quase toda a energia. Se ele está absorvendo quase toda a energia, acaba que a força que é passada para o motorista ali, ela acaba sendo muito pequena. Então, a gente tem acidentes menos graves. Então, aquele que deforma muito mais e que não existe um movimento que faz o contrário, né, de voltar o carro, significa que absorveu toda a energia. Só por esse conteúdo teórico explicado aqui, você já poderia pensar que a colisão, né, com aqui essa barreira de blocos é a que absorve mais. Então, se a gente for pensar aonde a energia é mais absorvida, você vai pensar, a energia mais absorvida na barreira aonde eu tenho a colisão ali que não é com os pneus, tá? É a colisão com os blocos. Olha só. A força é maior na colisão com a barreira de pneus e a energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos. A energia dissipada é aquela energia absorvida, foi dissipada, a energia elástica. Então, sim, ela é maior no blocos. A energia dissipada é maior na colisão com a barreira de pneus? Não. Com a barreira de pneus é onde eu tenho menor energia dissipada. Tanto que parte dessa energia é devolvida e o carro ainda volta. Né, ele bate e ele ainda volta, então significa que parte dessa energia está sendo devolvida para ele, não foi completamente dissipada. Letra C, a força é maior na colisão, ele vai dizer, a energia dissipada é a mesma? Não é a mesma, porque o carro volta, outro carro vai. Eu sei que desenhar é mais importante, né? Eu sei que vocês gostam do professor que faz isso, então muitas vezes é o que a gente tenta fazer com vocês, né? Imagine que eu tenho aqui o meu carro, beleza? Eu tenho aqui o meu carro, o pneuzinho, ele vai vir aqui, ele vai bater no pneu, tá? Ele vai bater aqui nos nossos pneus, tá? Tem ali os pneus. O que acontece com esse carro quando ele tá vindo aqui? Ele vai bater nesse pneu. Esse aqui seria um primeiro momento, tá? Em um segundo momento, quando ele bate aqui nesse carro aqui, né? Ele vai acabar voltando aqui um pouco para trás, né? Ele volta aqui um pouco para trás. Então, parte dessa energia volta para ele, tá certo? Volta para ele. Então, o carro ele bate aqui e parte dessa energia ele volta para ele, ó. Ó, o vetor aqui da velocidade. Aqui ele tem um vetor velocidade para lá, né? Então a velocidade, ele tá vindo para cá, ele vai colidir, parte da energia é absorvida por esse pneu, né? Então aqui nós temos, olha só, o nosso pneuzinho, aqui, né? Nós temos aqui o nosso pneuzinho, parte da energia é absorvida por esse pneu e parte é devolvida para esse carro, beleza? Parte é devolvida para esse carro, fazendo ele voltar alguns metros para trás, né? Inclusive, se a gente quisesse adquirir algum valor, nós poderíamos dizer o seguinte, esse carro, ele pode estar vindo aqui com, sei lá, 100 metros por segundo, né? Ou poderíamos trabalhar com aqui, sei lá, 30 metros por segundo. Poderia voltar que ele colide e ele volta com, sei lá, 10 metros por segundo, né? 10 metros por segundo. Então ele volta aqui, por exemplo, com 10 metros por segundo. Então ele voltou para trás, não com 30, porque se fosse com 30 ele ia bater e voltou com 30. Não, parte foi absorvida, voltou com 10, tá? Aí, num segundo caso que a gente pensaria aqui, seria esse carrozinho, tá vindo aqui, só que agora ele vai bater num material que deforma, né? Uma lataria aqui que deforma, beleza? Esse carro aqui, ele tá vindo com uma velocidade. Quando ele bate aqui, tá? Quando ele bate aqui, ele bate e fica, beleza? E essa lataria, ela acaba, olha só, deformando, né? Ela acaba ali deformando, né? Ela acaba ali deformando. Como essa lataria deforma, ela absorve toda a energia. Esse carro não volta, então ele absorve toda a energia, tá? Então, toda a energia que esse carro está vindo, que no caso é energia de movimento, uma energia cinética, é toda absorvida aqui, né? Então, aqui eu tenho a maior energia dissipada, beleza? Dissipada. Agora, a grande questão é a questão da força. Quem vai vir com maior força, né? Porque se, olha só, não é a mesma energia dissipada.
aqui dissipa muito mais energia, esse aqui dissipa menos energia, por isso que o carro volta, né? A força, ó, a energia dissipada é maior na colisão com pneus? Não. A energia dissipada é maior na colisão com a barreira de blocos? Sim. Então, com isso, a gente eliminou a B, a C e a D. A força é maior na colisão com pneus ou a força é maior na colisão com blocos? Tá? E aí, aonde vai ser maior a minha força se eu fosse calcular aqui? Aí a gente poderia explicar pelo conceito do teorema do impulso. Impulso, né, o impulso resultante é igual à variação do movimento, se a gente fosse calcular aqui. Ou seja, o meu impulso resultante é igual à variação da quantidade de movimentos, tá? Como é que eu calculo o meu impulso resultante? Vai ser a minha força resultante pelo tempo, tá? Como é que eu calculo aqui a variação do movimento? Vai ser o meu movimento, ou seja, da minha velocidade final, menos a minha velocidade, ali a variação do meu movimento, né, massa, vezes ali a minha velocidade inicial. É assim que eu calculo a minha variação do movimento. Agora, olha só o grande fundamento que a gente pode ter. Vou passar, eu quero isolar a força. Quando eu isolar a força, a minha força resultante, ela vai ser igual à minha variação de movimento, que vai ser a minha velocidade final. Ou seja, a massa é algo que eu posso acabar isolando aqui, né? Vou ter a minha massa, velocidade final, menos velocidade inicial, dividido pelo ΔT. Isso aqui para esse carro, tá? E isso aqui para o outro carro também, tá? Isso aqui para os dois carros, ó, para os dois carros. Agora, olha só a grande relação. Se eu considerar agora um fundamento, que a massa é a mesma para os dois, beleza? A massa é a mesma para os dois. O tempo é o mesmo para os dois, tá certo? Só que agora, eu considerar, tá? Dentro dos fundamentos que eu vou ter ali, né? Olha só, dentro dos fundamentos que eu vou ter. Se eu considerar aqui a minha velocidade final e a minha velocidade inicial, e eu vou considerar que a minha velocidade final, tá? Menos a minha velocidade final, inicial, o valor não é zero, eu vou ter uma maior força resultante. Então, se eu fosse pensar na explicação matemática, que isolando as duas formas, tanto do impulso desse carro, quanto do impulso desse carro, isolando as forças e calculando aqui a variação da velocidade aqui desses carros, o que eu entenderia? Eu entenderia aqui dentro do fundamento que, logo, olha só, pega aí a visão do que eu estou passando aqui para vocês, tá? Pega a visão do que eu estou passando para vocês. A minha velocidade final ali, né, o meu cálculo final aqui, esse resultado, como ele vai se aproximar aqui do zero, eu vou ter que a minha força aqui, ela acaba sendo zero. Ou seja, a minha força resultante é zero, porque não tem nem movimento final que volta o carro. O meu carro, ele não tem movimento para voltar. Então, acaba que a minha força resultante, ela vai ser bem menor. Por quê? Porque o meu carro, ele não volta. Quanto maior a minha força resultante, significa que a força resultante é o movimento que esse carro faz para voltar. Tá? Então, aqui, esse cálculo, basicamente quanto maior a variação disso aqui, maior a minha força resultante. Isso significa que se esse carro ele vem com 30 metros por segundo, tá? Ou seja, ele tá vindo ali, ó, com 30 metros por segundo, ele bate, ele volta ali, eu tô tendo uma variação de velocidade alta, tá? Ele veio com 30, ele voltou com 30, tá variando quase 60. Ou seja, a força resultante é cada vez mais alta, porque ele bateu e voltou. Ou seja, a força com que ele bateu é a força com que ele voltou. Aí entra com a dureza, tá? Mas nem precisaria disso, né? Aqui seria só o raciocínio lógico para você eliminar na questão. Você pensaria o seguinte: bom, um dissipa mais energia. O outro que eu bato no pneu, como o carro volta, eu tenho uma força resultante maior. Porque o outro fica parado e o outro ainda volta, né? Então a força na colisão com barreira de pneus é maior, tá? Ela é maior porque o carro ainda volta alguns metros para trás, né? Ele volta com algumas velocidades. Só esse conhecimento teórico valeria. Mas por que é importante? Eu acho que é importante para você lembrar da colisão, né? Para você lembrar ali, por exemplo, como é que eu calculo o impulso resultante, né? Como é que eu calculo a variação ali do movimento? Porque, cara, impulso cai na prova, né? Impulso cai na prova. E aí, se cair, muitas vezes, pedisse o valor, tá? E a questão tivesse dado, e pedisse o valor da colisão com o pneu, tá? Inclusive, tô prevendo questão que vai cair no Enem 2027. Não vai cair no Enem 2026. Vai cair uma questão pra galera que é do Rio Grande do Sul, aí, tá? Vai ter lá a rampa, tá? Aí a gente vai ter aqui, basicamente, né? 70 metros lá o Mineirinho, descendo dessa rampa de skate. E aqui a gente vai ter a descida. Então, ele vai calcular aqui uma altura de 70 metros e você vai ter que calcular a energia potencial gravitacional sendo transformada em energia cinética de movimento. Então, você vai calcular aqui o skate descendo e qual que é a energia cinética de movimento aqui nesse ponto. Calculando a energia cinética de movimento, você pode calcular até mesmo o impulso que você deveria fazer aqui. Qual que é a colisão que eu tenho que ter aqui para absorver completamente a energia? Então, você pode calcular duas vezes. A primeira, a energia potencial gravitacional descendo dessa ponte, 70 metros de altura. Então, EPG, massa vezes gravidade vezes altura. Imagina que ele é um homem de 60 ali, quilos, tá?
Massa vezes gravidade vezes altura vezes 70. Você vai calcular a energia potencial gravitacional. Vai ser transformada em energia cinética. Você vai calcular a velocidade que ele vai estar aqui no ponto mais baixo. A velocidade no ponto mais baixo é você igualar EPG vezes energia cinética. Calculando a energia cinética, você pode calcular, que você pode perguntar para você, qual a velocidade que ele assumiu, considerando que ele tem 60 quilos, de 70 metros de altura, qual a energia cinética que ele tem no ponto mais baixo da pista? Tá? Ele é em 2027. Segunda pergunta que a prova pode fazer, considerando aqui uma colisão que ele vai ter, qual que deve ser a energia absorvida, se eu considerar o impacto ali, para ele não se machucar, algo do tipo assim, etc e tal, ou para ele bater e não voltar, algo do tipo. Então são duas coisas, a colisão que ele vai ter no final da pista, ou qual que é a velocidade que ele atinge no ponto mais baixo, tá? Nada mais é do que a questão do balanço também, né? Uma questão do balanço pergunta onde eu tenho a maior velocidade cinética, a velocidade cinética. Pego da energia potencial no balanço, no ponto mais baixo, é onde eu tenho a minha maior energia cinética, né? Se você gostou dessa resolução, então espera para ver o que é ter aula de todos os conteúdos para a prova do Enem dos principais vestibulares dentro da minha plataforma de estudos, que é a plataforma Memorize. Eu dou aulas ao vivo de todos os conteúdos que caem nas provas, principalmente aprofundando a nível medicina para biologia e química. Dentro do Memorize, você tem acesso a trilha de estudos, aulas gravadas, listas selecionadas, materiais e apostilas, resumos, um banco com mais de 170 mil questões, sistema de flashcards próprio integrado dentro da plataforma com mais de 5 mil flashcards, acesso a monitores que irão te orientar, comunidade de estudos, mentoria preparatória para a prova do Enem e também os vestibulares mais específicos e difíceis do Brasil. Se você está gostando então dessa resolução e quer mais, ou seja, quer se preparar em alto nível para a prova desse ano, aqui embaixo você vai encontrar o primeiro link, que é um link para você fazer parte da minha plataforma e ter aula comigo de todos os conteúdos e se preparar e elevar o seu nível para ser aprovado ainda esse ano. Clica aqui embaixo e vem fazer parte da maior e melhor plataforma de preparação para Enem e vestibulares do Brasil. Um grande abraço e eu te vejo lá dentro.